A gente segue falando sobre eleições americanas porque a gente vai conversar com o professor de Relações Internacionais do Berry College, no Kentucky, Carlos Gustavo Poggio. Professor, como fica agora essa disputa entre republicanos ali diante de uma vitória tão intensa de Donald Trump? Porque o resultado vem ali muito além do que se viu no passado em disputas anteriores. Claro, a gente sabia que Donald Trump era forte, mas acho que talvez não se esperasse que ele viesse tão forte assim. Muito obrigada pela presença aqui no CNN 360. Uma ótima tarde. Boa tarde, Clarissa. Prazer conversar com você, com quem nos assiste aí pela CNN. De fato, a grande questão, né, que a gente queria saber de Iowa é qual o tamanho da força do Donald Trump, né? Como a gente costuma falar no Brasil, jogo é jogo, treino é treino. Até então, a gente tinha expectativas, pesquisas, né, que indicavam um favoritismo muito grande do Donald Trump. O que a gente viu ontem é que esse favoritismo foi confirmado, né? Então, ele sai, se ele entra em Iowa com cerca de 90% de chance de conseguir a nomeação do partido, eu diria que ele sai de Iowa com 95% a 97% de conseguir a nomeação. Não me parece, nesse momento, que se vislumbre qualquer caminho possível para os outros candidatos nessas primárias. É claro que toda a esperança agora da Nikki Haley está em New Hampshire, que faz primárias na semana que vem, que é o único estado em que o Trump tem alguma fragilidade e que a Nikki Haley poderia ter alguma vantagem. Se o Trump consegue uma vitória confortável em New Hampshire, acho que a gente corre o risco dele conseguir vencer em todos os estados, em 100% desses estados, e conseguir com alguma facilidade a nomeação ao candidato, novamente candidato pelo Partido Republicano. Agora, professor, a gente pode aí esperar mais desistências no curto prazo aí, porque pelo menos a sensação que fica aqui para a gente é de que a tendência está caminhando, porque a gente tem um pouco de dificuldade de observar nesse cenário algum candidato aí que tenha potencial de derrotar Donald Trump ali dentro do Partido Republicano, né? De novo, tudo vai depender da dinâmica dessas primárias. A única questão, Clarissa, que pode acontecer nesse momento, que poderia talvez agitar um pouco esta campanha, seria se na semana que vem, nessas primárias de New Hampshire, a Nikki Haley, por exemplo, chega em primeiro lugar ou empate com o Donald Trump. Isso poderia eventualmente mudar a narrativa um pouco, mas ainda assim não tiraria a força do Trump. O que acontece é que o Trump, ele não apenas tem a base do Partido Republicano, que está totalmente comprada com ele, né, que está junto com ele, mas em termos de entusiasmo, e as pesquisas conseguem medir isso também, os eleitores do Trump são os mais entusiasmados, né? São aqueles que estão mais certos de votar no seu candidato. Os eleitores tanto da Nikki Haley quanto do Ron DeSantis, assim como eleitores do Joe Biden, né? Se a gente pensar nas eleições gerais, não tem o mesmo grau de entusiasmo que tem os eleitores do Donald Trump. Então, isso deve ajudar muito esta campanha dele. Ele é visto por muitos republicanos como o presidente legítimo, né? Então, é como se fosse uma nomeação de um candidato, de alguém que é presidente, né? Então, ele entra já numa situação muito diferente nessas primárias e os dados de pesquisa todos indicam uma força muito grande do Donald Trump dentro do partido e, portanto, muito difícil. Por isso que eu digo, a partir da semana que vem, nós vamos saber se a chance do Trump é de 95% ou 98%. Né? Nós estamos nesta faixa que nós estamos discutindo. Então, muito difícil que haja qualquer resultado que não seja a nomeação do Donald Trump. Agora, professor, quando o senhor fala aí sobre esse voto cristalizado de Donald Trump, né, essa ideia de que o eleitor de Trump é aquele que já está com seu voto muito certo, muito bem calibrado, isso independentemente, né, da série de processos que ele enfrenta na justiça, né? De que forma que isso pode, na avaliação do senhor, impactar de alguma forma na campanha do ex-presidente? Porque a gente não tem a sensação de que isso mexe com o eleitor, a base dele mais fiel. Eventualmente pode até fortalecê-lo, né, dependendo do cenário. Não, eu diria que sim, que tem esses processos todos que ele enfrenta, tem claramente o impacto que tem, e hoje a gente pode analisar isso de forma muito tranquila. É um impacto positivo, ou seja, reforçou a imagem do Donald Trump de alguém perseguido pelo sistema, manteve o Donald Trump no centro das atenções, só se falando sobre ele. Então, se a gente compara, ele tem enfrentado esses processos no último ano. Se a gente pega as pesquisas de janeiro do ano passado, compara com a situação de hoje, o Trump está numa situação muitíssimo mais
confortável hoje do que ele estava um ano atrás. Cada vez que ele comparece a um tribunal desses, é como se fosse um evento de campanha para ele. Então, ele percebeu que isso é uma coisa que é positiva para ele, ou seja, não só não tira votos, como ajuda ainda mais a tornar a base dele ainda mais aguerrida, né? Porque constrói-se a narrativa de que ele é alguém perseguido pelo sistema e, portanto, é o único que pode quebrar esse sistema. E, claro, além dele ser um expert em conseguir ser o centro das atenções, né? Então, a gente fala muito mais no Donald Trump do que no Joe Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos, por essa capacidade que o Trump tem, isso eu digo ao longo do último ano, né? Essa capacidade que o Trump tem de permanecer no centro das atenções, e esses processos todos apenas ajudam esta questão. Não afeta em nada negativamente, só trouxe para ele resultados paradoxalmente positivos todos esses processos. Muito obrigada, professor. Nós conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Podio. Muito obrigada pela presença no 360. Obrigado, Clarice. Prazer conversar com você, com quem nos assiste pela CNN.